Milionário via a faxineira grávida entrar em uma casa todos os dias e, quando entrou, descobriu. Júlio parou na entrada do quarto destruído. Andréia estava ajoelhada rezando ao lado da cama, onde uma mulher idosa descansava em estado grave. Júlio sentiu o cheiro de remédios misturado com mofo assim que cruzou a soleira da porta e viu Andréia levantar a cabeça devagar, como se acordasse de um sonho ruim. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela tentou se levantar rápido demais, tropeçando no próprio uniforme amassado, mas ele levantou a mão, pedindo que ela ficasse onde estava, porque não queria interromper aquele momento que parecia tão íntimo e doloroso ao mesmo tempo. A parede atrás da cama tinha manchas de umidade que formavam desenhos estranhos, e o reboco caído revelava tijolos antigos cobertos de pó. A mulher deitada na cama tinha os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro fino e o rosto pálido como papel usado. Seus lábios se moviam devagar em um sussurro que ele não conseguia ouvir daquela distância, e Andréia voltou a segurar a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Júlio não sabia quanto tempo ficou parado ali, observando aquela cena que parecia congelada no tempo, até que finalmente deu um passo à frente e o assoalho rangeu alto, quebrando o silêncio pesado do quarto. Andréia virou o rosto para ele e suas bochechas estavam molhadas de lágrimas novas que desciam sem parar, e ela limpou o rosto com as costas da mão, tentando esconder o choro. Mas já era tarde demais, porque ele tinha visto tudo e sentido cada pedaço daquela dor que ela carregava sozinha todos os dias, sem nunca pedir ajuda para ninguém. Ele olhou para o homem de terno que estava na porta e reconheceu Bento, seu motorista particular, que tinha sumido fazia 3 dias, sem dar explicação nenhuma, e agora estava ali parado com o pé direito todo enfaixado e inchado, parecendo que tinha passado por algo terrível que ninguém sabia explicar direito. Júlio abriu a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíram, porque de repente tudo aquilo parecia grande demais para caber em uma pergunta simples e direta. Então ele apenas respirou fundo e deu mais 2 passos em direção à cama, sentindo o peso de cada movimento, como se estivesse carregando pedras nos ombros. A mulher na cama abriu os olhos devagar e olhou para ele com uma expressão vazia que não demonstrava surpresa nem medo, apenas um cansaço profundo que parecia vir de um lugar muito antigo e escondido dentro dela. Andréia soltou a mão da mulher por um segundo e se levantou cambaleando um pouco, porque as pernas dela estavam dormentes de tanto tempo, ajoelhada no chão duro e frio daquele quarto abandonado que cheirava a tristeza e abandono. Senhor Júlio, eu posso explicar tudo isso, mas por favor não me mande embora agora, porque ela precisa de mim e eu não tenho mais ninguém no mundo além dela. Andréia falou com a voz trêmula e baixa, quase sumindo no ar pesado do quarto. Ele balançou a cabeça e levantou a mão de novo, pedindo silêncio, porque não queria ouvir explicações naquele momento. Só queria entender o que seus olhos estavam vendo, sem filtros nem desculpas. A mulher na cama tossiu fraco e um fio de sangue escorreu do canto da boca dela, manchando o lençol branco, que já estava velho e rasgado em alguns pontos. Andréia pegou um pano úmido que estava na mesinha de cabeceira e limpou o sangue com cuidado infinito, como se estivesse tocando porcelana fina que podia quebrar a qualquer momento. E Júlio viu naquele gesto toda a dedicação e amor que uma pessoa podia ter por outra, mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando e caindo em pedaços. Ele se aproximou mais e finalmente conseguiu ver o rosto da mulher com clareza. As rugas profundas ao redor dos olhos e da boca contavam histórias de anos difíceis e batalhas perdidas. A pele dela tinha manchas escuras e a respiração saía em sopros curtos e irregulares que faziam o peito subir e descer de forma descoordenada. Júlio sentiu algo apertar dentro do peito dele,
uma sensação estranha que ele não sentia. Fazia muito tempo desde que a vida tinha se tornado apenas números e negócios, e reuniões sem fim que consumiam cada segundo do dia sem deixar espaço para nada que realmente importasse. Ele olhou para Andréia de novo e percebeu pela primeira vez que ela estava diferente. O uniforme apertado na cintura revelava uma pequena barriga arredondada que antes ele nunca tinha notado, porque sempre estava ocupado demais, olhando para a tela do celular ou revisando contratos enquanto ela limpava a casa dele em silêncio, como um fantasma invisível que ninguém via de verdade. "Você está esperando um bebê", ele disse. E não era uma pergunta, era uma constatação que saiu da boca dele sem pensar. Andréia baixou os olhos e colocou a mão sobre a barriga em um gesto protetor automático e assentiu devagar, sem dizer nada, porque as palavras pareciam ter fugido dela também. Júlio sentiu a cabeça girar, tentando encaixar todas aquelas peças em um quebra-cabeça que não fazia sentido nenhum. A faxineira grávida que trabalhava na casa dele todos os dias chegava sempre cedo e ia, embora tarde, cuidando de cada canto, com dedicação que ele nunca tinha valorizado de verdade. Estava ali, naquele quarto miserável, cuidando de uma mulher moribunda, que tossia sangue e parecia estar nos últimos dias de vida. "Quem é ela?" Júlio perguntou, apontando para a cama. Andréia respirou fundo e limpou as lágrimas de novo antes de responder com a voz quebrada. "Ela é minha mãe, Sr. Júlio. Ela está com uma doença grave no pulmão e os médicos disseram que não tem mais nada que eles possam fazer por ela. Eu venho aqui todos os dias antes de ir trabalhar na sua casa e depois volto de novo à noite para cuidar dela e tentar fazer com que ela se sinta menos sozinha nesses últimos dias que ainda restam." As palavras saíram todas juntas, como uma confissão guardada por tempo demais, e Júlio sentiu o impacto delas como um soco no estômago. Ele olhou ao redor do quarto de novo, vendo os detalhes que antes tinham passado despercebidos: a garrafa de água pela metade em cima da mesinha, os remédios enfileirados com etiquetas escritas à mão, o cobertor fino que mal cobria o corpo frágil da mulher. Tudo ali gritava pobreza e desespero, mas também gritava amor e sacrifício de uma forma que ele nunca tinha visto antes na vida. Bento finalmente se mexeu na porta e mancou até ficar ao lado de Júlio com o rosto sério e cansado. "Patrão, eu sumi esses dias porque estava ajudando Andréia a carregar a mãe dela para o hospital quando ela teve uma crise feia. Acabei machucando o pé no caminho, mas não quis incomodar o senhor com isso porque sei que está sempre ocupado com coisas importantes." Júlio virou para Bento e pela primeira vez em anos realmente olhou para o rosto do motorista que trabalhava para ele. Fazia mais de 10 anos e viu ali um homem bom que tinha colocado a própria saúde em risco para ajudar alguém que precisava e não tinha pedido nada em troca, nem reconhecimento, nem dinheiro. Apenas tinha feito o que achava certo, sem esperar aplausos. Júlio sentiu vergonha subir quente pelo pescoço e tomar conta do rosto dele, porque percebeu que tinha passado anos vivendo em uma bolha de luxo e conforto, sem nunca olhar de verdade para as pessoas que trabalhavam ao redor dele todos os dias, tornando a vida dele mais fácil, enquanto as vidas delas desmoronavam em silêncio. "Por que você nunca me contou nada disso, Andréia?" Ele perguntou com a voz mais suave, tentando não soar como uma acusação. Ela encolheu os ombros e respondeu sem tirar os olhos da mãe. "Porque o senhor tem tantos problemas importantes para resolver e eu sou apenas a faxineira que limpa a casa. Não queria incomodar, nem parecer que estava pedindo favor ou esmola. Minha mãe sempre me ensinou a trabalhar duro e não depender de ninguém. Então eu tentei resolver tudo sozinha, mas agora está ficando difícil demais e eu não sei mais o que fazer." A voz dela falhou no final e mais lágrimas caíram molhando o chão de madeira gasto. Júlio ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o peso de cada palavra que ela tinha dito.
e entendendo pela primeira vez na vida o que significava realmente estar sozinho no mundo, carregando um fardo pesado demais para os ombros de uma pessoa só. Ele pensou na mansão enorme onde morava, com dezenas de quartos vazios e empregados que iam e vinham sem que ele soubesse os nomes de metade deles. Pensou nos carros importados na garagem e nas contas bancárias cheias de dinheiro que ele nunca conseguia gastar por completo. Pensou em tudo que tinha e que de repente parecia tão vazio e sem sentido, comparado com o amor puro e simples que Andréia demonstrava pela mãe, mesmo tendo tão pouco para oferecer, além da própria presença. A mulher na cama tossiu de novo, e dessa vez o som foi mais fraco, quase sumindo antes de terminar. Andréia se ajoelhou rápido de novo e segurou a mão da mãe, sussurrando palavras baixas que Júlio não conseguiu entender, mas que carregavam todo o carinho e desespero do mundo. Ele viu as lágrimas caírem no lençol e se misturarem com as manchas antigas de sangue e suor. E sentiu algo quebrar dentro dele, uma parede que tinha construído ao longo dos anos para se proteger de sentimentos inconvenientes que atrapalhavam os negócios e tornavam as decisões mais difíceis. De repente, aquela parede desmoronou toda de uma vez, e ele se viu ali, parado no meio daquele quarto miserável, sentindo tudo ao mesmo tempo: raiva de si mesmo por ter sido cego por tanto tempo, tristeza por aquela mulher que estava morrendo sem ter tido a chance de viver uma vida digna, admiração por Andréia, que lutava todos os dias sem esmorecer, mesmo carregando um bebê na barriga e uma dor impossível no coração. E algo mais que ele não conseguia nomear direito, mas que fazia o peito dele apertar e os olhos arderem, como se também quisessem chorar depois de anos secos e vazios. "Eu vou ajudar vocês", Júlio disse de repente, e sua própria voz soou estranha para ele mesmo, porque tinha uma firmeza nova que vinha de um lugar diferente. Não da cabeça calculista que sempre comandava suas decisões, mas de algum ponto mais profundo que ele nem sabia que existia. Andréia levantou o rosto e olhou para ele com os olhos arregalados, cheios de surpresa e descrença. "Senhor Júlio, o senhor não precisa fazer isso. Eu não estou pedindo nada, só preciso de um tempo para..." Ele cortou ela, levantando a mão. "Não estou oferecendo por educação nem por pena. Estou oferecendo porque é a coisa certa a fazer e porque já deveria ter feito isso antes. Se eu não fosse tão cego e indiferente, sua mãe vai ser transferida hoje mesmo para o melhor hospital particular da cidade. E vai ter os melhores médicos cuidando dela, com tudo que a medicina pode oferecer. Você vai tirar licença do trabalho pelo tempo que precisar e vai receber o salário integral sem desconto nenhum. E quando o bebê nascer, você vai ter todo o suporte necessário para cuidar dele da forma que ele merece." As palavras saíram todas de uma vez, como se tivessem sido represadas por tempo demais, e agora finalmente encontravam caminho para fora. Andréia cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar alto, com o corpo todo tremendo. Bento colocou a mão no ombro dela em um gesto de conforto e olhou para Júlio com um respeito novo nos olhos que não estava ali antes. A mãe de Andréia abriu os olhos de novo e dessa vez havia um brilho diferente neles, como se uma pequena centelha de esperança tivesse sido acesa em meio à escuridão. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Então apenas apertou a mão da filha com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Júlio tirou o celular do bolso e começou a fazer ligações. Primeiro para o hospital particular, onde ele tinha contatos na diretoria, depois para uma empresa de ambulância particular, depois para seu advogado, pedindo que preparasse todos os documentos necessários para garantir que Andréia e a mãe dela tivessem acesso completo aos melhores tratamentos, sem burocracia nem demora. Ele falava rápido e firme, dando ordens e fazendo exigências como fazia todos os dias nos negócios. Mas dessa vez,
Havia uma urgência diferente nas palavras dele, uma necessidade real de fazer as coisas acontecerem rápido, porque cada minuto contava e podia ser o último. Menos de uma hora depois, a ambulância chegou na frente daquela casa velha e os paramédicos entraram com uma maca e equipamentos modernos que pareciam alienígenas naquele ambiente decadente. Eles foram gentis e cuidadosos ao transferir a mãe de Andreia da cama velha para a maca acolchoada. Ela gemeu baixo de dor durante o movimento, mas não reclamou. Andreia segurou a mão da mãe o tempo todo, sem soltar nem por um segundo. E Júlio viu nos olhos dela uma mistura de medo e gratidão que fez algo. Dentro dele, se mexer de novo, ele subiu na ambulância junto com elas, ignorando o olhar surpreso dos paramédicos, que claramente não esperavam ver um homem de terno caro sentado ali no meio de equipamentos médicos. Bento ficou para trás porque o pé machucado não permitia que ele se movesse muito, mas acenou para Andreia com um sorriso encorajador antes da porta da ambulância fechar. Durante o trajeto até o hospital, Júlio observou Andreia sussurrar palavras de conforto para a mãe, enquanto a acariciava. Os cabelos grisalhos dela, com uma delicadeza infinita, ele percebeu como o rosto dela mudava quando olhava para a mãe. Todas as preocupações e medos desapareciam por um momento, e só ficava o amor puro e incondicional que não pedia nada em troca, nem esperava recompensa. Ele pensou se algum dia alguém já tinha olhado para ele daquela forma, ou se ele mesmo já tinha olhado para alguém assim, e a resposta veio rápida e dolorosa: não, nunca. Sua vida tinha sido uma sequência de transações e negociações, onde tudo tinha um preço e um valor calculado. Até as relações pessoais que ele tinha tido ao longo dos anos eram superficiais e baseadas em interesse mútuo que desaparecia assim que a conveniência acabava. Ele nunca tinha conhecido aquele tipo de amor que Andreia demonstrava, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que era capaz de fazer uma mulher grávida trabalhar horas sem fim todos os dias e ainda encontrar forças para cuidar de uma mãe doente sem nunca reclamar nem pedir ajuda. Quando chegaram ao hospital, uma equipe inteira de médicos e enfermeiros já estava esperando na entrada, porque Júlio tinha usado todos os contatos que tinha para garantir que tudo estivesse pronto. A mãe de Andreia foi levada imediatamente para uma sala de exames e depois para um quarto particular grande e limpo, que tinha janelas enormes, deixando entrar a luz do sol. Andreia olhou ao redor com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. Ela tocou nas cortinas, limpas, e no lençol branco impecável da cama hospitalar, com reverência, como se estivesse tocando algo sagrado. Júlio ficou parado na porta, observando cada reação dela e sentindo uma satisfação estranha crescer dentro dele. Não era a satisfação que vinha de fechar um negócio milionário ou de vencer uma competição empresarial. Era algo diferente e mais profundo que aquecia o peito dele de uma forma que ele não sabia explicar. Os médicos vieram conversar com ele primeiro porque assumiram automaticamente que ele era o responsável, e ele não corrigiu. Eles explicaram que a mãe de Andreia tinha um problema grave no pulmão que já tinha se espalhado para outras partes do corpo. O prognóstico não era bom e o tempo era curto, mas eles podiam oferecer tratamentos para controlar a dor e dar mais conforto nos dias que restavam. Júlio ouviu tudo com atenção e pediu que fizessem todo o possível, sem se preocupar com custos. Quando os médicos saíram, ele se virou para Andreia, que estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da mãe, que agora dormia tranquila pela primeira vez em muito tempo, graças aos medicamentos fortes que tinham dado para ela. "Obrigada, Sr. Júlio", Andreia disse com a voz rouca de tanto chorar. "Eu nunca vou conseguir pagar tudo isso que o senhor está fazendo por nós, mas vou trabalhar o resto da vida se for preciso para." Ele balançou a cabeça e se aproximou, ficando ao lado dela. "Você não me deve nada, Andreia.
Na verdade, eu é que devo a você um pedido de desculpas por ter sido um patrão tão distante e indiferente durante todo esse tempo. Você trabalhou na minha casa por quanto tempo mesmo? Ela pensou por um segundo antes de responder. 3 anos, senhor. Ele sentiu vergonha a apertar de novo, porque percebeu que 3 anos tinham passado. E ele mal sabia o nome completo dela, ou qualquer coisa sobre a vida dela, além do trabalho que ela fazia. 3 anos e eu nunca perguntei se você estava bem ou se precisava de alguma coisa. Nunca notei que você estava grávida ou passando por dificuldades. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que eu me tornei e não é nada bonito. Andréia olhou para ele surpresa porque não esperava ouvir aquilo de um homem rico e poderoso que podia ter qualquer coisa que quisesse. O Senhor sempre foi correto comigo, me pagava em dia e nunca me tratou mal. Ele sorriu triste. Ser correto não é suficiente, Andréia. Eu deveria ter sido humano também, e isso eu falhei completamente. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando a mãe dela dormir com a respiração mais regular, graças aos aparelhos modernos que monitoravam cada batimento do coração. Júlio puxou uma cadeira e sentou ao lado de Andréia, sem saber exatamente por que estava fazendo aquilo, mas sentindo que era o lugar certo para estar naquele momento. As horas passaram devagar e ele não mexeu no celular, nem uma vez ignorando todas as ligações e mensagens que chegavam sem parar. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo mais importante para fazer do que responder e-mails urgentes ou participar de reuniões intermináveis. Ele estava ali presente de verdade, não apenas fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente também. Vendo uma mulher lutar para manter a mãe viva e confortável nos últimos dias e sentindo que aquilo era mais valioso e real do que qualquer negócio que ele tinha feito na vida inteira. Quando a noite chegou, uma enfermeira trouxe comida para Andréia e insistiu que ela comesse porque precisava pensar no bebê. Júlio percebeu que ela realmente estava grávida e que aquele bebê ia crescer sem pai. Porque ela tinha mencionado antes que estava sozinha, ele sentiu uma onda de proteção estranha e decidiu ali mesmo, sem pensar muito, que ia garantir que aquela criança tivesse tudo o que precisasse para crescer com dignidade e oportunidades. Não por obrigação ou por pena, mas porque finalmente tinha encontrado um propósito que fazia sentido. Ajudar pessoas reais, com problemas reais, em vez de apenas acumular dinheiro e poder que no final não significavam nada quando a vida acabava. A mãe de Andréia acordou no meio da noite e pediu água. Sua voz estava mais forte e ela até conseguiu sorrir quando viu a filha e o estranho de terno sentados ao lado da cama. Andréia, minha filha, você finalmente encontrou um homem bom. Ela disse com voz fraca, mas alegre. Andréia ficou vermelha e tentou explicar que Júlio era só o patrão dela, mas a mãe já tinha fechado os olhos de novo, voltando para o sono profundo dos remédios. Júlio sorriu pela primeira vez naquele dia e olhou para Andréia, que estava constrangida. Não se preocupe, ela está confusa por causa dos medicamentos, ela disse rápido. Ele deu de ombros e respondeu com uma voz suave que ela nunca tinha ouvido antes. Ou talvez ela esteja vendo algo que nós ainda não vemos. Andréia não soube o que dizer. Então apenas abaixou a cabeça e voltou a segurar a mão da mãe. Júlio ficou ali observando as duas e sentindo algo crescer dentro dele, algo que ele não conseguia nomear, mas que estava começando a mudar tudo. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina estranha, onde ele passava mais tempo no hospital do que no escritório. Seus sócios ligavam, cobrando presença em reuniões importantes, mas ele sempre arrumava uma desculpa para adiar, porque não conseguia se afastar dali. Ele trazia comida para Andréia e conversava com os médicos sobre o estado da mãe dela. Ele até começou a conhecer as enfermeiras pelo nome. E elas sempre sorriam quando o viam chegar com sacolas cheias de coisas que Andréia podia precisar.
Ela tentou recusar no início, dizendo que ele já tinha feito demais, mas ele insistiu dizendo que não era favor, era apenas o mínimo que um ser humano decente faria por outro. Aos poucos, ela começou a relaxar na presença dele e até sorria de vez em quando ele contava histórias engraçadas sobre seus erros no mundo dos negócios. A mãe de Andreia também parecia estar melhor com os medicamentos controlando a dor e ela ficava acordada por mais tempo, conversando baixo com a filha sobre memórias antigas e planos para o futuro que talvez nunca se realizassem, mas que ainda assim davam esperança. Júlio ouvia tudo em silêncio, aprendendo sobre a vida delas e percebendo o quanto tinha perdido ao se fechar em seu mundo de luxo e isolamento. Ele descobriu que Andreia tinha sido abandonada pelo namorado assim que contou sobre a gravidez, que ela tinha estudado até o 2º ano do ensino médio antes de precisar trabalhar para ajudar a mãe doente, que seu sonho era voltar a estudar e se tornar enfermeira para poder ajudar outras pessoas, como os médicos estavam ajudando a mãe dela agora. Cada história que ela contava fazia o coração dele apertar mais, porque percebia o quanto de talento e potencial estava sendo desperdiçado, só porque ela tinha nascido do lado errado da linha que dividia ricos e pobres. Naquela cidade, ele começou a fazer planos na cabeça, planos para ajudar Andreia a realizar seus sonhos depois que tudo aquilo passasse. Uma semana depois da internação, a mãe de Andreia teve uma melhora surpreendente que ninguém esperava. Os médicos disseram que era temporário, que o corpo dela estava respondendo bem aos medicamentos, mas que não significava cura apenas mais tempo. Andreia chorou de alegria quando ouviu isso e abraçou Júlio sem pensar. Ele ficou paralisado por um segundo, sentindo o corpo dela contra o dele e o cheiro do cabelo dela, que tinha um perfume barato, mas que para ele naquele momento era a coisa mais doce do mundo. Ela se afastou rápido, percebendo o que tinha feito, e pediu desculpas constrangida, mas ele apenas sorriu e disse que estava tudo bem, que entendia a emoção. Naquela noite, a mãe de Andreia pediu para conversar com ele a sós. Andreia saiu do quarto um pouco confusa e ele ficou ali parado ao lado da cama, esperando para ouvir o que aquela mulher tinha a dizer. Senhor Júlio, o senhor tem sido muito bom com minha filha e eu queria agradecer antes que seja tarde demais. Ela começou com a voz ainda fraca, mas firme. Ele balançou a cabeça dizendo que não precisava agradecer, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Deixe uma mãe falar, por favor. Eu sei que não tenho muito tempo aqui e isso não me assusta mais, porque vivi uma vida boa dentro das possibilidades que tive. Mas minha única preocupação é deixar minha filha sozinha no mundo com um bebê para criar e sem ninguém para ajudar. Eu vejo o jeito que o senhor olha para ela e vejo também o jeito que ela está começando a olhar para o senhor, mesmo sem perceber. Não estou pedindo nada, só estou dizendo que se o senhor realmente se importa com ela, não deixe que ela fique sozinha quando eu partir. As palavras dela caíram como bombas no silêncio do quarto e Júlio sentiu o coração acelerar porque alguém tinha acabado de colocar em palavras algo que ele vinha sentindo, mas não tinha coragem de admitir, nem para si mesmo. Eu prometo que vou cuidar dela e do bebê, aconteça o que acontecer, ele disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. A mãe de Andreia sorriu e fechou os olhos, parecendo aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dela. Então eu posso partir em paz, sabendo que minha menina vai estar bem. Ela sussurrou antes de voltar a dormir. Júlio saiu do quarto com as pernas tremendo e encontrou Andreia esperando do lado de fora com o rosto ansioso. Está tudo bem, o que ela queria? Andreia perguntou preocupada. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de responder. Ela só queria ter certeza de que você vai ficar bem. Ele disse sem mentir, mas também sem contar tudo.
Andréia pareceu aceitar a resposta e voltaram juntos para dentro do quarto onde passaram mais uma noite em vigília. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que começou a parecer quase normal. Júlio reorganizou toda a sua agenda para poder passar a maior parte do tempo no hospital. Ele instalou um pequeno escritório improvisado em uma sala vazia que o hospital cedeu e trabalhava de lá, respondendo apenas às demandas mais urgentes e delegando o resto para seus sócios. Andréia ficava no quarto com a mãe durante o dia, e à noite eles jantavam juntos, na cafeteria do hospital, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele descobriu que ela tinha senso de humor afiado e uma inteligência natural que nunca tinha tido chance de se desenvolver completamente. Ela descobriu que por trás da fachada de empresário frio havia um homem solitário, que tinha passado a vida toda perseguindo objetivos vazios, sem nunca parar para pensar no que realmente importava. Eles estavam se conhecendo de verdade pela primeira vez, e algo estava crescendo entre eles, algo delicado e assustador, mas também real e impossível de ignorar. A barriga de Andréia crescia um pouco mais a cada semana, e Júlio começou a se pegar imaginando como seria segurar aquele bebê nos braços e vê-lo crescer. Ele nunca tinha pensado em ter filhos antes, porque sempre achou que não tinha tempo nem paciência para isso. Mas agora a ideia não parecia mais tão absurda. Uma tarde, a mãe de Andréia teve outra crise, e os médicos tiveram que agir rápido para estabilizar ela. Andréia entrou em pânico, e Júlio a segurou firme, sussurrando palavras de conforto até que ela se acalmasse. Depois de horas de espera angustiante, os médicos finalmente saíram da sala e disseram que tinham conseguido estabilizar, mas que a situação estava se complicando e o fim podia estar mais perto do que eles gostariam. Andréia entrou no quarto e passou a noite toda segurando a mão da mãe, chorando baixo, enquanto Júlio ficava sentado do outro lado da cama, segurando a outra mão daquela mulher que ele mal conhecia, mas que tinha mudado sua vida completamente. Quando o amanhecer chegou, a mãe de Andréia abriu os olhos e olhou para os dois com um sorriso fraco. "Vocês dois juntos assim me fazem feliz", ela disse com a voz quase sumindo. Andréia tentou dizer alguma coisa, mas a mãe continuou. "Júlio, você é um homem bom e minha filha merece alguém assim. Cuide dela e do meu neto como se fossem seu maior tesouro." Ele assentiu com os olhos marejados e prometeu de novo que ia fazer exatamente isso. A mãe de Andréia suspirou fundo e fechou os olhos pela última vez. Os aparelhos começaram a apitar e enfermeiras entraram correndo, mas todos sabiam que não havia mais nada a fazer. Andréia gritou e se jogou sobre o corpo da mãe chorando. Desesperada, e Júlio ficou ali parado, sentindo lágrimas descerem pelo seu rosto, também porque tinha acabado de perder alguém que em poucas semanas tinha se tornado mais importante para ele do que muitas pessoas que conhecia a vida inteira. Ele colocou a mão no ombro de Andréia e ela se virou e se jogou nos braços dele, chorando com uma força que parecia que ia quebrar ela em pedaços. Ele a segurou firme, sentindo o corpo dela tremer e o choro molhar a camisa dele. E naquele momento ele soube com absoluta certeza que nunca mais ia deixar ela sozinha, que ia estar ali para cada lágrima e cada sorriso e cada momento importante que viesse pela frente. O funeral foi simples, porque não havia dinheiro para nada elaborado. Mas Júlio providenciou tudo sem fazer alarde. Flores discretas e um caixão digno e um local bonito no cemitério, onde Andréia pudesse visitar sempre que quisesse. Poucas pessoas compareceram, apenas alguns vizinhos antigos. E Bento, que tinha se recuperado do pé machucado, e fez questão de estar ali para apoiar Andréia depois que todos foram embora. Júlio e Andréia ficaram ali parados em frente ao túmulo, em silêncio, apenas existindo naquele momento de dor compartilhada. "Eu não sei o que fazer agora", Andréia disse finalmente com a voz rouca e cansada.
Júlio pegou a mão dela e entrelaçou os dedos, sentindo a pele quente e real. Você vai vir comigo e vamos descobrir juntos. Ele respondeu com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Ela olhou para ele com os olhos inchados de tanto chorar e viu ali algo que a fez acreditar que talvez tudo fosse ficar bem no final. Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim? Eu não sou nada, não sou ninguém importante. Ela perguntou com a voz quebrando de novo. Ele apertou a mão dela mais forte e olhou fundo nos olhos dela antes de responder. Porque você me fez enxergar o que realmente importa na vida, Andréia, e não vou deixar você enfrentar isso sozinha nunca mais. Eles saíram do cemitério caminhando devagar, como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros deles, e o sol da tarde batia forte, criando sombras longas no chão de terra batida. Júlio ainda segurava a mão de Andréia, e ela não fez nenhum movimento para soltar, porque naquele momento, aquele toque era a única coisa que a mantinha de pé, e impedindo de desabar completamente. O carro estava estacionado na entrada, e Bento esperava encostado na porta, com o rosto respeitoso e triste. Ele abriu a porta, traseira, sem dizer nada, porque sabia que não havia palavras certas para um momento como aquele. Andréia entrou primeiro e Júlio entrou logo atrás, sentando bem ao lado dela, em vez de manter a distância formal que um patrão normalmente manteria de uma empregada. Durante todo o trajeto até a mansão dele, ela ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de cores e movimento que parecia pertencer a outro mundo completamente diferente daquele em que ela estava presa agora. Quando chegaram na mansão, ela olhou para o prédio enorme com colunas brancas e jardins perfeitamente cuidados e, de repente, se sentiu completamente deslocada, como se não pertencesse àquele lugar de jeito nenhum. Senhor Júlio, eu acho melhor eu ir para casa descansar um pouco e amanhã volto para trabalhar, se o senhor ainda quiser me manter empregada, ela disse com a voz baixa e cansada. Ele balançou a cabeça firme e respondeu: você não vai voltar para aquela casa vazia, Andréia. Você vai ficar aqui, comigo, onde posso garantir que você e o bebê estejam bem cuidados, e não vai trabalhar mais como faxineira porque isso acabou. A partir de agora você é minha convidada e vai ter tudo o que precisar, sem precisar se preocupar com mais nada. Ela abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão, cortando qualquer argumento antes que começasse. Não é favor nem caridade, é simplesmente o que precisa ser feito, e eu não vou aceitar um não como resposta. Andréia sentiu as lágrimas voltarem, porque ninguém nunca tinha cuidado dela daquela forma na vida toda. E ela não sabia como reagir a tanta generosidade vinda de alguém que até poucas semanas atrás era apenas o patrão distante que mal olhava para ela quando cruzavam no corredor. Júlio a levou para dentro da mansão e chamou a governanta Dona Marta, uma senhora de cabelos brancos que trabalhava ali fazia 20 anos e conhecia cada canto daquela casa. Marta, prepare o quarto de hóspedes principal para a Andréia e providencie tudo o que ela possa precisar. Roupas confortáveis, produtos de higiene, tudo. E avise a cozinha para preparar um jantar leve, porque ela precisa comer mesmo que não esteja com fome. Dona Marta olhou surpresa da patroa para Andréia e de volta para o patrão. Mas era profissional demais para fazer perguntas. Então apenas assentiu e saiu para cumprir as ordens. Andréia ficou parada no meio do hall enorme, sentindo-se minúscula cercada por tanto luxo e elegância. O chão de mármore brilhava, refletindo a luz do lustre de cristal que pendia do teto alto, e havia quadros caros nas paredes e móveis antigos que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Vem comigo, vou te mostrar seu quarto. Júlio disse com voz suave e começou a subir a escada larga de madeira escura. Ela o seguiu em silêncio, subindo os degraus devagar,
porque as pernas ainda estavam fracas da emoção do dia. O quarto ficava no segundo andar, no final de um corredor comprido, forrado com um tapete vermelho grosso que abafava o som dos passos. Quando ele abriu a porta, ela quase perdeu o fôlego, porque o quarto era maior que a casa inteira, onde ela tinha morado com a mãe. Havia uma cama enorme com dossel e lençóis brancos que pareciam nuvens, um guarda-roupa de madeira entalhada que ocupava uma parede inteira, uma poltrona confortável perto da janela, com vista para os jardins, e até um banheiro privativo, com banheira de mármore e chuveiro moderno. "Isso é demais, Senhor Júlio. Eu não posso aceitar um quarto assim." Ela sussurrou com a voz embargada. Ele se virou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, realmente olhou dentro dos olhos dela, sem pressa, sem desviar. "Andréia, você precisa parar de me chamar de Senhor Júlio, porque não sou mais. Seu patrão, me chame apenas de Júlio e, por favor, aceite isso como o mínimo que posso fazer por tudo que você passou. Você merece conforto e segurança, e eu quero te dar isso se você me deixar." Ela não conseguiu responder porque a emoção fechou a garganta dela, então apenas assentiu com a cabeça. Ele sorriu pela primeira vez desde o funeral e saiu do quarto, fechando a porta devagar para dar privacidade a ela. Andréia ficou ali parada no meio daquele quarto luxuoso por um longo tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Parecia impossível que a vida dela tivesse mudado tanto em tão pouco tempo. Há um mês ela acordava às 5 da manhã, todos os dias, para cuidar da mãe doente antes de ir trabalhar na casa de Júlio, limpando banheiros e passando pano no chão. Enquanto ele mal notava sua existência, agora a mãe dela tinha partido e ela estava morando na mansão dele como convidada, dormindo em um quarto que parecia saído de uma revista de decoração. Ela colocou a mão na barriga, sentindo a vida crescendo ali dentro, e pensou no que a mãe tinha dito antes de morrer sobre Júlio ser um homem bom e sobre cuidar dela e do bebê. Será que a mãe tinha visto algo que ela ainda não conseguia enxergar? Ou será que estava apenas delirando por causa dos remédios? Andréia balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos confusos e decidiu tomar um banho quente para relaxar os músculos tensos. A água caindo sobre o corpo dela parecia lavar um pouco da dor e do cansaço acumulados, e quando saiu do chuveiro e se enrolou na toalha macia, que cheirava a amaciante caro, ela se sentiu um pouco mais humana de novo. Dona Marta tinha deixado roupas limpas sobre a cama enquanto ela estava no banho, um vestido simples, mas de boa qualidade, que servia perfeitamente apesar de ela nunca ter dado suas medidas. Ela vestiu a roupa e desceu para o jantar, seguindo o cheiro de comida que vinha da cozinha. Júlio já estava sentado à mesa esperando e ele se levantou quando ela entrou na sala de jantar, em um gesto cavalheiresco que ela nunca tinha visto ninguém fazer na vida real. "Sente-se, por favor, a comida está pronta", ele disse, indicando a cadeira ao lado dele. Ela sentou devagar, ainda se sentindo deslocada em toda aquela situação formal. A mesa estava posta com pratos de porcelana fina e talheres de prata que brilhavam sob a luz do candelabro, e havia comida suficiente para alimentar 10 pessoas, mesmo sendo apenas os dois. Sopa cremosa de legumes, pão fresco ainda quente, da padaria, salada verde com molho especial e um prato principal de frango assado com batatas douradas. Andréia comeu devagar, porque o estômago dela estava embrulhado de nervosismo. Mas Júlio insistiu que ela comesse pelo menos um pouco, pensando no bebê. Eles jantaram em silêncio no início, mas aos poucos começaram a conversar sobre coisas simples e cotidianas, evitando o assunto pesado da morte. Recente, ele perguntou se o quarto estava confortável e se ela precisava de mais alguma coisa. Ela agradeceu e disse que estava tudo perfeito demais até. Ele sorriu e disse que ela merecia coisas perfeitas e que precisava se acostumar com isso, porque não ia mudar de ideia. Os dias seguintes caíram em uma rotina estranha, onde Andréia acordava tarde, porque pela primeira vez na vida
não tinha obrigações urgentes esperando por ela. Ela tomava café da manhã sozinha, porque Júlio já tinha saído para o escritório quando ela descia. Passava as manhãs caminhando pelos jardins enormes da mansão, descobrindo cantos escondidos com fontes de água e bancos de pedra cercados por flores coloridas. À tarde, ela lia livros da biblioteca imensa que Júlio tinha no primeiro andar, estantes e mais estantes cheias de literatura clássica e moderna que ela nunca tinha tido tempo nem dinheiro para ler antes. Quando ele chegava do trabalho no final da tarde, eles jantavam juntos e conversavam sobre os livros que ela estava lendo, ou sobre os negócios dele, ou sobre planos para o futuro do bebê. Aos poucos, ela foi relaxando e começando a se sentir menos como uma intrusa e mais como alguém que pertencia àquele lugar. Júlio parecia diferente também, mais leve e sorridente, como se a presença dela ali tivesse mudado algo fundamental dentro dele. Uma noite depois de um jantar particularmente agradável, onde riram muito de histórias bobas da infância dele, ela finalmente teve coragem de perguntar algo que vinha incomodando. Ela fazia dias. Júlio, por que você está fazendo tudo isso por mim de verdade? Você mal me conhecia antes de descobrir sobre minha mãe e agora está mudando sua vida inteira para me ajudar. Eu preciso entender o porquê. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para o copo de vinho na frente dele, como se procurasse as palavras certas. Eu passei minha vida inteira perseguindo sucesso e dinheiro, achando que era isso que importava. Construí um império empresarial, mas quando olho em volta, percebo que estou completamente sozinho, cercado de luxo, mas vazio por dentro. Quando te vi cuidando da sua mãe, naquele quarto miserável, com tanto amor e dedicação, algo dentro de mim acordou. Percebi que tinha desperdiçado anos vivendo apenas pela metade, sem nunca realmente sentir nada de verdade. Você me mostrou o que significa amar alguém de forma incondicional e me fez querer ser uma pessoa melhor. Então, não estou fazendo isso só por você, Andréia, estou fazendo por mim também, porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que minha vida tem um propósito real. As palavras dele caíram como chuva sobre terra seca, e ela sentiu algo apertar no peito, uma mistura de gratidão e algo mais que ela não ousava nomear ainda, porque parecia grande e assustador demais. As semanas se transformaram em meses, e a barriga de Andréia cresceu visivelmente, enquanto o bebê se desenvolvia forte e saudável dentro dela. Júlio insistiu em contratar os melhores médicos obstetras da cidade e acompanhava ela em todas as consultas sem exceção, mesmo quando tinha reuniões importantes marcadas. Ele ouvia atento enquanto o médico explicava sobre o desenvolvimento do bebê e fazia perguntas detalhadas sobre cuidados e precauções. Quando fizeram a ultrassom e descobriram que era um menino, os olhos dele brilharam de uma forma que Andréia nunca tinha visto antes, e ele segurou a mão dela, apertando com força enquanto olhava para a tela, vendo a imagem borrada do bebê. Você já pensou em nome? Ele perguntou no caminho de volta para casa. Ela balançou a cabeça. Não pensei em nada ainda, porque tinha tanto medo de que algo desse errado que não queria me apegar demais. Mas agora que sei que ele está bem, posso começar a pensar. Júlio ficou quieto, dirigindo por um tempo, antes de falar de novo. Que tal Miguel é um nome forte e bonito? Ela testou o nome na boca, repetindo devagar. Miguel, sim, eu gosto desse nome, obrigada pela sugestão. Ele sorriu, mas não disse nada. Nos meses seguintes, eles caíram em uma intimidade confortável que ia muito além de patrão e empregada, ou mesmo de amigos. Havia algo crescendo entre eles, algo profundo e verdadeiro, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar nome ou admitir em voz alta, com medo de quebrar o equilíbrio delicado que tinham construído.
Júlio começou a chegar mais cedo do trabalho só para passar mais tempo com ela. Eles assistiam filmes juntos na sala de cinema particular que ele tinha no porão da mansão, sentados lado a lado no sofá grande, compartilhando pipoca e comentários sobre as cenas. Ele colocava a mão na barriga dela para sentir o bebê chutar e se maravilhava cada vez que sentia o movimento pequeno sob a palma da mão. Ele vai ser forte. Júlio dizia com orgulho, como se o bebê fosse dele também. Andréia não. Corrigia porque secretamente começava a desejar que fosse verdade, que eles pudessem ser uma família de verdade, em vez de apenas duas pessoas solitárias vivendo sob o mesmo teto por conveniência. Uma noite de tempestade, quando o vento sacudia as árvores lá fora e a chuva batia forte contra as janelas, Andréia acordou assustada com uma dor aguda na barriga. Ela olhou para o relógio e viu que eram 3 da manhã, ainda faltavam 2 semanas para a data prevista do parto. Mas a dor era inconfundível. Ela se levantou devagar e caminhou até o quarto de Júlio no final do corredor, batendo na porta com a mão tremendo. Ele abriu quase imediatamente, como se já estivesse acordado. E quando viu o rosto pálido dela e a mão segurando a barriga, entendeu na hora. "É hora", ela disse com a voz falhando de medo e empolgação misturados. Ele não perdeu tempo. Correu para vestir uma calça e pegou a bolsa da maternidade que eles tinham preparado semanas atrás, seguindo as instruções do médico. Bento foi acordado às pressas e, em minutos, estavam no carro correndo pelas ruas vazias da madrugada em direção ao hospital. Andréia respirava fundo, tentando controlar a dor que vinha em ondas cada vez mais fortes e, mais próximas, Júlio segurava a mão dela o tempo todo dizendo palavras de encorajamento. "Você é forte, Andréia. Você consegue fazer isso, eu estou aqui com você e não vou sair do seu lado nem por um segundo." Quando chegaram no hospital, ela foi levada imediatamente para a sala de parto. E Júlio vestiu as roupas esterilizadas azuis para poder entrar junto. O parto foi longo e difícil, durando quase 6 horas de contrações intensas e dor que parecia não ter fim. Andréia gritava e chorava, apertando a Chiu, mão de Júlio com tanta força que os dedos dele ficaram brancos, mas ele nunca reclamou. Apenas ficou ali ao lado dela, limpando o suor da testa dela e sussurrando que estava quase acabando, que ela estava indo muito bem, quando finalmente o bebê nasceu e deu o primeiro grito forte enchendo a sala, com aquele som que era ao mesmo tempo estranho e maravilhoso. Andréia desabou na cama exausta, mas aliviada. "É um menino lindo e saudável, parabéns", a médica disse, colocando o bebê limpo e enrolado em uma manta azul nos braços trêmulos de Andréia. Ela olhou para aquele rostinho vermelho e amassado com os olhos fechados e sentiu um amor tão imenso e avassalador que pensou que o coração ia explodir. Júlio estava ao lado dela olhando para o bebê com uma expressão de puro deslumbramento, como se estivesse vendo um milagre acontecer diante dos olhos dele. "Ele é perfeito", Júlio sussurrou com a voz embargada. "Quer segurar ele?" Andréia ofereceu e ele assentiu, pegando o bebê com cuidado infinito, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Miguel abriu os olhinhos por um breve momento e pareceu olhar diretamente para Júlio antes de fechar de novo e voltar a dormir. Naquele instante, algo mudou definitivamente entre eles, como se uma última barreira tivesse caído e os 3 tivessem se tornado uma família de verdade, não por sangue, mas por escolha e amor. Quando voltaram para casa com o bebê alguns dias depois, a mansão parecia diferente, mais viva e cheia de propósito.
Júlio tinha transformado um dos quartos de hóspedes em um quarto de bebê completo, com berço de madeira branca decorado com bichinhos de pelúcia e um mobile musical que tocava canções de ninar suaves. As paredes tinham sido pintadas de azul claro e havia uma poltrona de amamentação confortável perto da janela, onde Andréia passava horas alimentando Miguel e olhando para os jardins lá. Fora, Júlio estava completamente apaixonado pelo bebê e passava cada minuto livre que tinha segurando ele ou conversando com ele mesmo, sabendo que Miguel não entendia nada ainda. Ele acordava no meio da noite quando Miguel chorava e trazia o bebê para Andréia amamentar, ficando ali sentado na cama ao lado deles até o bebê voltar a dormir. Ele trocava fraldas sem reclamar e dava banho com uma delicadeza surpreendente para alguém que nunca tinha cuidado de um bebê antes na vida. As pessoas que trabalhavam na mansão começaram a comentar entre si sobre a mudança dramática no patrão, que antes era frio e distante e agora andava pela casa com um bebê nos braços, sorrindo como um bobo apaixonado. Dona Marta confidenciou para Bento que nunca tinha visto o patrão tão feliz em todos os anos que trabalhava ali e que aquela moça e aquele bebê tinham feito um milagre na vida dele. Uma noite, 3 meses depois do nascimento de Miguel, quando o bebê finalmente estava dormindo a noite toda e Andréia tinha recuperado as forças do parto, Júlio a chamou para conversar na sala de estar. Ele parecia nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto antes, mexendo as mãos e evitando olhar direto para ela. Andréia, eu preciso te falar uma coisa que está guardada dentro de mim faz tempo e não aguento mais manter em segredo. Ele começou com a voz tensa. Ela sentiu o coração acelerar porque não sabia o que esperar. Nesses meses, todos vivendo com você e cuidando do Miguel, eu percebi algo que deveria ter percebido muito antes. Eu me apaixonei por você. Andréia, completamente e irrevogavelmente apaixonado de um jeito que nunca pensei ser possível sentir. Você transformou minha vida vazia em algo cheio de significado e propósito. Me fez sentir coisas que eu nem sabia que existiam e me mostrou o que realmente importa nessa vida. Eu sei que a diferença entre nossas vidas é enorme e que você pode achar que isso é só gratidão ou obrigação. Mas eu te garanto que é muito mais que isso. Eu te amo de verdade e quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Se você me deixar. Andréia ficou paralisada, porque não esperava ouvir aquelas palavras, mesmo que uma parte dela secretamente desejasse ouvi-las fazia tempo. Júlio, eu não sei o que dizer. Ela sussurrou com os olhos enchendo de lágrimas. Você não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse como me sinto e que não espero nada em troca. Você pode continuar morando aqui como minha convidada pelo tempo que quiser, sem nenhuma obrigação ou pressão. Só precisava tirar isso do peito porque estava me matando guardar segredo. Ela limpou as lágrimas que desciam pelas bochechas e respirou fundo antes de responder. Eu também me apaixonei por você, Júlio. Mas tinha medo de admitir porque parecia impossível que alguém como você pudesse se interessar por alguém como eu. Eu sou só uma faxineira que não terminou nem o ensino médio e você é um empresário milionário que pode ter qualquer mulher que quiser. Parecia errado e improvável demais para ser real. Ele se aproximou e pegou as mãos dela entre as dele. Você não é só uma faxineira, Andréia. Você é a mulher mais forte e corajosa que já conheci. Você é inteligente e engraçada e tem um coração enorme, capaz de amar incondicionalmente. Você me fez querer ser uma pessoa melhor e me deu uma razão para acordar todos os dias com um sorriso no rosto. Nada disso tem a ver com dinheiro ou status social, tem a ver com quem você é por dentro, e eu me apaixonei por cada pedaço de